Pessoal, bom dia. Estamos aqui voltando do feriado para fazer esse bate-papo aqui sobre o PET Saúde. Esse edital, o PET Saúde Gradua SUS, é um edital novo, né? Um edital diferente dos que a gente está acostumado. E, inclusive, por isso a gente achou importante promover alguns bate-papos aí. Toda terça-feira, então, às 10 horas da manhã, estaremos juntos conversando a respeito desse edital do PET Saúde Gradua SUS. Para além de discutir o edital em si, a ideia é que a gente possa também conversar sobre quais são as práticas que o PET faz, né? O que é que a gente tem de atividade, o que é que a gente tem visto de vida por aí em relação ao PET. Então, a gente está aqui para conversar sobre o conjunto dessas questões, pela importância que esse programa, né, o Programa de Educação pelo Trabalho, PET Saúde, tem para o conjunto do Sistema Único de Saúde. O Marcos, que está aqui em pé, aqui, ajeitando as coisas da nossa atividade, estava falando assim, ó, fiquem tranquilos, isso é um bate-papo, não é o Jornal Nacional. Então, a ideia é que, inclusive, a gente trouxe uns chapéus aqui, vamos lá, segundo, bota o chapéu, sabe, bota o chapéu, você não está com cabelo. Então, a ideia é a gente começar um pouco nesse clima descontraído aqui, a Tatiane está ajudando a gente. Também, daqui a pouco a gente vai apresentar todo mundo, inclusive a galera que está apoiando aí esse trabalho. Mas vamos começar aqui conhecendo quem é que vai estar conversando mais diretamente e respondendo as perguntas que vocês tiverem sobre o edital do PET e também falando um pouquinho sobre, aqui no Ministério da Saúde, o que é que a gente tem visto nessas experiências, né? Silvinha, por favor, se apresente. Bom dia, eu sou Silvia. Estávamos aqui, eu e César, no primeiro bate-papo. E o motivo até da nossa agitação é porque a gente quer que esse edital dê certo. Então, por isso que a gente fica tão zeloso para que as coisas deem certo e que esse bate-papo consiga atender as pessoas que estão pensando em mandar proposta para a gente. Eu acabei não me apresentando, né? Eu sou Felipe Cavalcante, estou atualmente como coordenador das ações estratégicas aqui do Departamento de Gestão da Educação na Saúde e participando dessa atividade aqui como uma espécie de facilitador, tentar mediar um pouco essa atividade de hoje com vocês, com a Silvia, com o nosso amigo César. Então, eu sou César, a gente participou juntos aí do último bate-papo também. Acho que é bom a gente falar, assim, a repercussão que a gente teve positiva, né, assim, nessa ação, de poder a gente estar conversando um pouco sobre coisas que o edital, que é muito duro, não conseguem dizer, e a gente espera que esse movimento seja próspero para os próximos encontros também. Então, vamos tentar aí conversar um pouquinho sobre as dúvidas que vocês vão apresentando. Oi, bom dia, eu sou o Marcos. Estou aqui ajudando na questão da produção, né, dos bate-papos. Então, assim, também estamos abertos a sugestões, qualquer dificuldade técnica também que vocês tenham, podem mandar para a gente ir melhorando cada vez mais esses encontros. E agora eu vou lá para trás das câmeras para ir resolvendo os pepininhos técnicos. E até logo! Bem, pessoal, então, para quem quiser mandar pergunta, quiser conversar com a gente, mandar algum comentário, nós estamos com 2 canais principais de comunicação hoje. Hoje a gente teve um problema com o site da Comunidade de Pratas, que está sendo resolvido. Acho que ainda no dia de hoje isso retorna à normalidade. Mas hoje, excepcionalmente, a gente está recebendo perguntas pelo Facebook, né? Então tem um post na página da Comunidade de Práticas, a fanpage da Comunidade de Práticas, facebook.com/comunidade de práticas. Vocês podem encontrar um post onde vocês podem mandar comentários e a gente vai responder essas perguntas. E o outro canal é o canal do nosso e-mail. O e-mail também vocês podem mandar para a gente as perguntas sobre os editais, além também da comunidade de práticas que a gente usa para tirar as dúvidas, né? Mas o e-mail que a gente vai receber as perguntas hoje é o petsaude@saude.gov.br. Então, para começar a esquentar a atividade, a gente vai olhar algumas perguntas aqui que foram feitas na semana passada e que a gente não conseguiu responder. Então, a gente sistematizou essas perguntas e trouxemos para a atividade de hoje. Então, na semana passada, a Vânia Cristina, que é lá da Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba, no Piauí,
perguntou se a seleção de tutores, preceptores e alunos pode ser realizada por edital, onde conste análise de currículos e carta de intenção. Então, César, você pode comentar um pouquinho dessa primeira pergunta da Vânia? Na verdade, ela fez várias perguntas, né? Então, vamos começar conversando sobre essa primeira. Precisa fazer um edital para poder selecionar os preceptores, tutores e alunos do PET? Não, então, Vânia, não precisa ser tão um edital assim, né? Acho que a seleção pode ser definida em conjunto entre a Secretaria de Saúde e a instituição de ensino. E o que a gente tem visto no decorrer desses anos aí com o PET Saúde é que cada um adota uma forma de selecionar esses profissionais, né? É importante só a gente relembrar o que a gente coloca lá no edital, que os tutores eles precisam ter ligação com a instituição de ensino, os alunos também precisam estar regularmente matriculados no curso, né? E os trabalhadores eles precisam fazer parte do conjunto de trabalhadores da Secretaria de Saúde. Precisa ter uma conexão com a Secretaria de Saúde. Mas não precisa ser através de um edital. Acho que a seleção ela aparece de forma variada nesses processos aí e não precisa ser tão normativo assim. Acho que pode ser... enfim, vocês podem discutir essa forma de seleção e desenvolver a seleção da melhor forma como vocês acharem mais tranquilo, né? Silvinha, como que os outros PETs, anteriormente, como é que as pessoas nas universidades organizavam essa seleção? Você pode, acho que ajuda também para a gente pensar um pouco, né? Isso. Então, eu acho que, como o César colocou, isso foi mudando, né, ao longo do tempo. As escolas também foram ganhando know-how, né, com isso. E aí, muitas fazem sim, César, o edital, porque é uma forma, inclusive, deles se respaldarem. Como tem sempre mais candidatos do que vagas, digamos assim, eles acabam fazendo um edital e aí fazem até uma lista de espera para poder, se houver mudança, né, de um tutor, um estudante ou de um profissional de saúde ao longo do projeto, eles vão chamando as pessoas que estavam classificadas, né, nesse... O edital não precisa ser uma coisa tão formal, publicada em diário oficial, mas ela pode ser publicada na página da secretaria, na página da escola, né? E aí, às vezes, facilita nesse sentido de que a Vânia coloca, né? Se a gente pode pedir currículo, o que a gente tem que pedir. Então, essa é uma definição de cada lugar. O que é que vocês consideram que seja importante para que esses projetos, para que essas pessoas que vão participar tenham, né? Então, isso foi mudando. Muitas vezes antes era só uma chamada, mas aí os alunos começaram a recorrer do resultado. Eu não fiquei sabendo. Então, hoje eles procuram dar publicidade a esse processo, né, de forma ampla para poder se respaldar depois de uma... Então, assim, agora eu fiquei... Vamos ajudar a entender, então. A gente pode... A Silvinha está falando para a gente que a gente tem uma prática que os lugares se organizam para fazer um edital. E o César falou que também não é necessário. Então, essa é uma coisa... Pode ser um edital, pode ser uma chamada... Isso. Acho que o importante que está colocado é que tenha uma publicidade, é isso? É isso que vocês estão colocando. Então, esse pedaço, o pedaço mais importante pode ser feito, página de... na página da escola, da Secretaria de Saúde, né, onde ela costuma ter, às vezes, até, sei lá, oportunidade, né, tem lá no link. E essa característica, assim, de poder ser na Secretaria de Saúde e poder ser também na instituição de ensino, né, esse trabalho do edital. Qual que é a diferença desse edital PET Saúde Gradua SUS? Assim? Por que chama Gradua SUS e por que tem essa diferença em relação aos outros editais? Então, a ideia desse edital, acho que esse é um questionamento que tem aparecido até com um pouco de frequência, é que a ideia é que a gente, então, possa trabalhar na mudança da graduação, né, a partir das diretrizes curriculares nacionais, e que a gente possa qualificar o processo de integração ensino, serviço e comunidade. Então, acho que o foco desse edital para esse ano é isso. Nos últimos anos, a gente até já falou um pouco sobre isso também, a gente sempre tem trazido algumas temáticas, né? Então, a gente teve lá o PET de Saúde da Família, depois Saúde Mental, Vigilância, o último foi o Redes. Então, esse a gente,
o foco principal seria trabalhar nesses dois eixos, vamos dizer assim. E aí eu acho que vem aí a importância da gente ter pessoas que têm um certo... as pessoas que eu digo, as pessoas que vão estar envolvidas no processo, que tenham um certo compromisso com esse movimento, né? Acho que isso é bem importante. Então, a Vânia ainda pergunta se tem necessidade de anexar esses editais do processo seletivo. Não, então, Vânia, a gente não faz essa solicitação no edital e a gente até entende que esse processo, ele pode ocorrer até depois que vocês já tiverem mandado o projeto. Então, não há necessidade de anexar quem está selecionado, assim, o edital, o que foi selecionado e tal. No caso dos alunos, por exemplo, a gente acha que isso vai acontecer até depois que vocês já tiverem mandado esse projeto. Inclusive, pelo que eu entendi, César, nem precisa ter o edital. Esse edital que ela está perguntando se precisa ser anexado, nem necessariamente precisa ter, pode ser feito de outra forma. Né? O importante aí é que tenha essa característica que você falou da participação intensa, tanto do SUS, né, da gestão do SUS, quanto da gestão da universidade, e acordos para poder promover um processo de mudança na graduação e na formação desses profissionais nessa articulação e integração ensino-serviço. Eu acho que é isso, assim, que características tem que ter, quais são qual é o currículo que tem que ter um professor que vai participar do PET, ou um estudante, ou um profissional de saúde. Quanto mais conjunta for essa definição, para esse projeto que vocês estão pensando, o que é que precisa ter as pessoas que vão participar, mais chance disso dar certo, que é isso que vocês já estavam falando, né? As pessoas que estão envolvidas com a educação da saúde, com a mudança curricular, e aí, como é que a gente vai fazer o processo seletivo para poder ter pessoas que então estejam mesmo participando dessas atividades. Né? Então, eu acho que garantindo isso, vocês também têm como, e depois documentando isso como vocês acharem que tem que ser documentado, não há nenhuma regra para isso, não precisa anexar, não precisa, enfim, é uma definição de vocês, desse grupo que está pensando o projeto, né? Tanto das pessoas da secretaria quanto da instituição de ensino. Na verdade, assim, até na minha fala eu quis dizer até o seguinte, que as pessoas devem estar envolvidas, mas assim, não precisa ser necessariamente só aquelas pessoas que já estão, né? Porque tem várias pessoas que querem agregar, né? Querem se integrar ao processo. Então, assim, lá atrás, quando eu falei do edital que não precisava ser uma coisa tão dura, era que permitisse também que a gente oportunizasse tanto essas pessoas que já historicamente ali dentro do processo já batalham por essa questão da integração ensino-serviço, e no caso da instituição da mudança curricular, mas poder oportunizar também as pessoas que querem participar desse processo pela primeira vez. Então, nesse processo de seleção, eu acho que fica uma coisa livre para vocês olharem para esses dois lugares aí, né? E se tiver, César, um grupo, vamos dizer que tem lá uma universidade que está num território, um município lá no interior, por exemplo, do Brasil, na região do Centro-Oeste, por exemplo, e quiser inscrever um projeto, esse grupo ele pode propor esse projeto e não fazer, por exemplo, seleção do edital. Não pode fazer se ele tiver gente suficiente em um grupo que já faz uma atividade, que é uma atividade que participa, como essa questão do PET, né, que o PET traz de mudança da graduação, ele pode propor essas pessoas como participantes do projeto, sem abrir um edital, por exemplo. Pode, agora é o que a Silvia coloca, né? Assim, eu acho que, pelo que a gente tem visto historicamente nos editais do PET, sempre tem uma concorrência grande de pessoas que querem fazer parte do grupo, que querem participar, né? Então, assim, eu acho que é possível fazer, é uma escolha que pode ser feita ali no território, né? Com as pessoas, mas, no geral, isso pode ser que apareça alguém querendo lá garantir seu direito de participação. Quem não puder participar como bolsista, porque tem nem bolsa, né? O programa paga bolsa, não é isso? Quem não puder participar como bolsista, pode participar de outra forma? Porque se tem tanta gente interessada em participar, é possível ter outras formas de participação? Então, é possível. Acho que essa é uma boa colocação. É possível que as pessoas participem como
voluntários, né? Então, assim, a gente até acha que isso é interessante e é importante, né? Porque a gente sabe que esses movimentos que a gente está propondo através desse edital não são movimentos que vão ser possíveis só com a composição dos grupos, né? Os grupos são pequenos e a gente está propondo um movimento grande. Então, assim, é importante que esse coletivo que esteja inserido dentro dos grupos, que eles possam mobilizar outros atores a participar também, porque a gente acha que esse acúmulo de pessoas, de interessados, eles podem ajudar a desencadear a mudança desses processos. Então, é importante que esse coletivo, né, que esteja ali classificado como bolsista, até possa buscar outros atores parceiros para poder participar também desse projeto. Então, tem uma pergunta da Cíntia, a Cíntia Nazarela, que é psicóloga do NASF, lá em Salvador, na Bahia. Ela pergunta se a gente se pode inserir no projeto uma pedagoga que atua com educação e saúde como preceptora. E aí, Silvinha, é possível? É possível, né? Ela tem que ser um profissional da saúde. Então, ela trabalhando na saúde, ela pode participar do PET, mesmo que ela não seja um profissional formado na saúde, né? Então, ela trabalhando lá na secretaria, ela tendo vínculo, como o César disse no início, né? Ela estando vinculada ao serviço de saúde ou à gestão municipal de saúde, ela pode participar. Então, quer dizer que não precisa ser formado um profissional daquelas 14 profissões, 15 com a saúde coletiva, é isso? Não precisa ser dessas 15 profissões, mas se ele trabalhar no SUS, ele pode participar. Isso. Então, essa é uma questão interessante, Felipe, porque tem algumas perguntas que a gente tem recebido na comunidade, no e-mail do PET, que mas eu posso incluir um aluno da engenharia ambiental? Porque ele dentro da minha universidade, ele está na área da saúde, digamos assim. Nesse edital, não, né? O que nós temos respondido é que nesse edital, os cursos da área da saúde que são contemplados são esses 14 que são definidos por uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. É uma resolução já de 98, e ela diz, então, quais são as 14 profissões, e a gente incluiu nesse edital também a saúde coletiva. Né? Mas isso não se aplica, por exemplo, eu posso ter um professor do curso de medicina que não é um médico, né? Ele pode ser um enfermeiro, ele pode ser até um pedagogo mesmo, e ele é professor do curso de medicina. Ele também poderia participar. E aproveitando aquela pergunta lá, se precisa ter edital, se precisa ter bolsa, etc. Essa pedagoga, por exemplo, lá da Bahia, de Salvador, ela poderia participar como voluntária também? Ou é só estudante que pode? Não, acho que é isso, assim. Acho que quando eu falei os atores no geral, né, Felipe, a ideia é que a gente tenha a mobilização de todos os atores, não só os estudantes. A gente acha que esse movimento dos estudantes é um movimento super importante, eu acho que a gente apoia isso, né? Mas, assim, é importante também que os outros profissionais possam mobilizar esses atores, né? Assim, a partir das suas categorias. Então, preceptores mobilizar outros preceptores, os tutores mobilizar outros tutores, os alunos mobilizar outros alunos, porque a ideia desse edital, né? Assim, não é que esse grupo, como eram com os outros, né? Esse grupo é o grupo que vai lá fazer atividade, né, como era o PET Redes, por exemplo, que foi o último. Tem um grupo que vai trabalhar a pessoa com deficiência, esse grupo que vai lá para a rede, para atuar na rede, né? Então, assim, nesse caso, esse edital está fazendo uma outra proposta, que esse grupo ele possa pensar possibilidades para que o conjunto de atores possa participar, né, dessas ações de integração ensino-serviço. Por exemplo, isso que tem no edital, que fala que tem uma relação com o VSUS, né? Tem um parte do edital que fala isso. Né? Como é que funciona isso nessa questão que você está falando aí? Porque se é para ter um grupo, uma mobilização, qual que é a relação do VSUS, então, com esse edital do PET de saúde? Então, assim, a gente que pôde vivenciar o VSUS, né? Lá no dia a dia, no município, a gente vê que os alunos acabam ficando meio que com o pires na mão, pedindo ajuda, né, do gestor. Assim, desculpa, é uma brincadeira, na verdade, mas assim, pede ajuda do gestor, pede ajuda da IES, aí vai para poder tentar fazer o projeto acontecer, né? O que a gente está querendo, na verdade, agora? A gente está querendo que
a partir do PET, a gente consiga fazer já, de antemão, a mobilização desses atores que são super importantes, são importantes nesse processo de vivência dos estudantes no SUS, né? Então, a ideia seria que esse movimento VSUS, ele continua tendo como protagonista os estudantes, né? Mas agora que a gente deixe um pouco mais claro o apoio que as instituições possam dar para que esses projetos possam acontecer. E que esses projetos consigam ainda mobilizar uma quantidade maior de atores do que a gente conseguia até então. Então, a ideia seria utilizar também o VSUS, né, nesse processo de mobilização entre os estudantes, que eles possam poder, potencializar ações que já são feitas hoje em dia, por exemplo. Ô, Silvinha, e a Ângela, lá do Rio Grande do Sul, da Unisc, ela pergunta se o PET Saúde Graduações é só na atenção básica, ou se pode ser em outros... Como é que é isso? Né? O que é que o edital propõe nesse sentido? Então, essa foi uma pergunta que a gente também discutiu bastante, né, no último bate-papo, né, César, que não há necessidade de que eles, nem que seja, nem que não seja só na rede básica, né? O que a gente tem que olhar é como é que as diretrizes estão organizadas, né, as diretrizes curriculares, né, de cada um dos cursos. Então, a gente sabe que eles não colocam que a prática do estudante ela é só na atenção básica do SUS. Né? Inclusive, teve a mudança agora, né, das diretrizes. Como é que ficou essa questão? Isso, então, a gente tem visto que, por exemplo, a da medicina, que fez uma mudança recente, né? Eles colocam, inclusive, como ponto de prática do estudante, a urgência e emergência, os pontos de atenção da saúde mental, que a gente sabe que não são só na rede básica. Então, a ideia não é que o estudante vá só para a atenção básica ou só para a rede básica, mas é que, a depender do que está proposto no projeto pedagógico de cada uma das escolas, de cada um dos cursos, que os estudantes possam percorrer os pontos de atenção que ele vai precisar para poder se formar para ter uma boa formação. Então, esse grupo que vai ser contemplado pelo edital, que vai participar e no final receber o certificado, etc., ele tem essa responsabilidade de ajudar a mudar o curso e a relação do curso com o serviço. É isso? Como é que funciona essa relação aí para poder fazer funcionar essa história? Eu acho que essa mobilização, isso é um ponto importante quando a gente estiver pensando na escrita do nosso projeto, né? Então, assim, no geral, o projeto, a gente vai... cada grupo vai precisar fazer um diagnóstico, né, da onde, assim, dentro desse contexto da mudança da graduação e da qualificação da integração ensino-serviço, poder fazer um diagnóstico de pontos que os atores julgam que precisam, né, dar um passo adiante. Então, assim, a ideia é que, com esse diagnóstico e definindo a imagem objeto para aonde a gente quer chegar, né, e os indicadores de acompanhamento, que a gente possa, com esse grupo que está inserido ali como um grupo de bolsistas, que a gente chama, que eles possam pensar em quais estratégias eles vão utilizar para poder fazer, né, sair do ponto ali de diagnóstico e chegar no ponto da imagem objetivo. Então, assim... A proposta é que esse grupo consiga pensar esse passo a passo e aí, a partir disso, quais são as ações de mobilização que a gente precisa fazer para conseguir chegar ao fim com essas mudanças, né? Então, a ideia, novamente, era o que eu estava falando, não é só que esse grupo, esse é o grupo que vai lá para o serviço de saúde para poder desenvolver o projeto. Esse grupo tem uma função, para além disso, né? Ele tem uma função de pensar como é que a gente mobiliza atores para conseguir fazer, de fato, essa mudança acontecer. E está causando muita curiosidade essa questão da composição dos grupos, né, Silvio? O Zé Marcos dos Reis, que é lá coordenador do curso da Faculdade de Medicina de Itajuba, está perguntando assim, se o caso deles lá, que eles têm apenas o curso de medicina, se eles podem ter apenas 4 grupos no projeto. Então, a questão, Marcos, é que o edital coloca, né, que vocês têm que envolver no mínimo 2 cursos. Então, você tem a medicina, você não tem nenhum outro curso da área da saúde. No seu território, existe alguma outra universidade, instituição de ensino que tenha cursos da área da saúde? Nesse caso, a nossa sugestão é que você se associe a eles para poder mandar um projeto. Itajuba, em Minas, será que tem outro curso lá, Itajubá?
de cabeça, assim, eu não estou lembrando, mas... Então quer dizer que o José então, pode procurar uma outra instituição que tem outros cursos e montar um projeto junto, é isso mesmo? Eu acho e aí, que... por que tem então essa necessidade? Tem que ter o curso de medicina, é obrigatório, né? Mas tem que ter outros cursos também. Por que é essa necessidade? Ter outros cursos além do curso da medicina e por que é obrigatório ter o da medicina? Então, começando, por que é obrigatório ter o da medicina, né? A ideia, na verdade, assim, é que a gente possa apoiar essa interiorização dos cursos da medicina que vieram a partir da abertura de novas escolas médicas, né? Esses cursos, eles estão indo para municípios ou lugares onde, né, onde precisa ter uma relação com a rede. As novas DCNs, elas propõem que essa relação seja cada vez mais cedo, né, que o aluno possa ir cada vez mais cedo para a rede de saúde. Então, seria uma forma da gente apoiar essa interiorização dos cursos da medicina. A importância da gente conectar isso com os outros cursos é exatamente que a gente possa continuar pensando em questões interprofissionais, né? Então, a ideia seria que a gente acha que essa é uma potência do PET, as pessoas até perguntam, né, Felipe? Mas e a interprofissionalidade? E a interdisciplinaridade? Era uma coisa tão potente, vocês agora estão dizendo que, né, vai ser cada curso compõe um grupo, a gente está perdendo isso, a gente está tirando isso da nossa vista. Na verdade, não, a gente quer continuar potencializando esse processo e entendendo que o projeto ele tem essa ação de ser transversal, né? Então, ele tem que pensar ações que transversalize esse olhar desses grupos. Então, eu acho que a proposta da gente manter, né, outros cursos aí no nosso radar é isso, é que a gente então, aí esses grupos, garantir esse diálogo. Esses grupos, então, cada grupo vai fazer a atividade de um jeito, é isso? Ou junta as atividades, como é que... um projeto que tenha 2 grupos, por exemplo, que é o menor número, não é isso? Isso. 2 até quantos? Até 6. 2 até 6 grupos. Aí esse projeto, ele tem... Cada grupo faz atividade no seu curso, ou lá no serviço de saúde onde vai, como é que deve funcionar? Como é que é essa atividade, assim, dos grupos? Qual é o tipo de atividade que esses grupos vão fazer? Então, o grupo, ele vai ter, assim, a ideia de compor o grupo por área profissional, no caso dos estudantes e dos docentes, é que a gente gere um acúmulo para que a gente consiga avançar nesse processo da mudança da graduação para dentro do curso. Então, a gente não poderia colocar atores de cursos diferentes, porque a gente não conseguiria pensar esse processo para dentro do curso, né, já que a gente teria integrantes de cursos diferentes, e a gente não teria potência nesse movimento. Então, a ideia é que o grupo seja composto por atores da mesma área, para que a gente tenha potência nesse movimento, né? No movimento de mudança da graduação ali na relação com o serviço de saúde, é isso? Isso. E aí, então, é importante que esses estudantes vão juntos, Silvinho, para o serviço de saúde. Como é que pode funcionar isso, por exemplo, na atenção básica? Eles vão para o serviço e realizam um trabalho conjuntamente. O que a gente tem visto no PET, nos outros editais do PET, que é interessante a gente conversar aqui hoje, Sérgio? Então, uma das coisas que o PET sempre apontou, né, era da possibilidade dos estudantes de diversos cursos estarem realizando uma atividade no serviço juntos, né? Então, pensava-se lá um projeto para a Rede Cegonha, por exemplo, e os estudantes da enfermagem, da medicina, da fono, iam para o serviço realizar uma atividade. A ideia agora é que eles continuem fazendo isso, só que não só esses 4 ou 3 estudantes que vão estar envolvidos no grupo do PET. A ideia é que a gente pense como é que aquele grupo que fez uma atividade junto estenda isso para os demais estudantes daqueles cursos. Então, por exemplo, como é que a gente pode ter no serviço a enfermagem, a medicina e a fono trabalhando juntos, pensando na linha de cuidado da materno-infantil, por exemplo? O que a gente pode pensar ali, deles se encontrarem no serviço, deles acompanharem essa equipe que já está lá,
trabalhando. Então quer dizer que não é só quem vai estar como bolsista, como voluntário no PET. Exato, exato. Que é para fazer esse trabalho, porque isso é importante para todo mundo, né? Não é só o povo do PET. Que... É por isso que esse PET, então, é para ajudar os lugares a fazer um movimento de mudança para ampliar isso, é isso? Isso, é isso. Então, até a gente tem uma pergunta aqui que está lá no e-mail, que ainda não deu tempo de responder, depois do feriado, que era isso, né? Eu preciso definir atividades específicas no serviço, e aí, assim, não é para esses 4 estudantes essa atividade específica. Essa atividade, eu tenho que pensar ela para os demais, para os 20 estudantes da fono, para os 30 da enfermagem, enfim, para esse grupo de alunos que estão envolvidos, né? E aí, eu posso pensar, para eu pensar atividade só de um curso? Não, são atividades interprofissionais mesmo, atividades em que eles possam trabalhar em equipe, assim como os serviços trabalham, né? Para que eles possam ir lá e vivenciar o que as equipes também fazem. E a Valésia... É só uma coisa, Felipe, que eu acho que é importante a gente ir casando com coisas que apareceram lá atrás. A gente teve uma pergunta lá atrás de uma trabalhadora do NASF, né? Então, assim... falando um pouco sobre essa questão, assim, qual o papel do preceptor, qual o papel de mobilizar outros atores? A importância, por exemplo, no caso dos preceptores, de mobilizar outros trabalhadores para atuarem nesse campo da preceptoria, é que quando ele recebe esses alunos que vêm, né, vamos dizer, o projeto lá é composto pela fonoaudiologia, medicina e enfermagem. Quando ele recebe esses alunos, que ele não dialogue só com aquelas pessoas que tenham o mesmo campo profissional dele, né? Ele vai receber esses alunos e a ideia é que ele faça esse diálogo como a gente faz, por exemplo, na equipe com relação ao NASF, né? O enfermeiro não vai conversar, né, só com o enfermeiro, ele conversa com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, enfim, com um conjunto de trabalhadores que estão ali para poder produzir um plano terapêutico, vamos dizer assim. Então, assim, a ideia é que esse movimento dentro da unidade, ele não fique perpetuado pelo campo profissional. É que os alunos vão estar lá, eles vão se misturar, eles vão conversar, os preceptores vão precisar fazer esse movimento para que eles não fiquem discutindo, né, processo terapêutico dentro do seu campo profissional. Então, acho que o legal desse movimento, e aí é onde a gente enxerga que a interprofissionalidade ela pode se dar com mais potência, é nesse sentido, assim, a gente fazer uma discussão, né, assim, respeitando a questão das discussões do campo, mas também olhando para as questões de núcleo, né? Então, que a gente faça um pouco essa mistura. Então, ao mesmo tempo, tem um compromisso aí da instituição de fazer uma mudança no seu curso, isso, do SUS, da gestão do SUS, de apoiar e participar desse processo de mudança como protagonista, é isso? Para poder construir esse projeto. Então, por exemplo, vamos dizer lá, tem um lugar que fala do COAPS também. Né? Outra dúvida que tem surgido bastante é se essa questão, qual que é a relação do COAPS? O que é isso? Né? O que é o COAPS, Silvinho? Porque as pessoas, então, que estiverem no seu lugar lá, trabalhando no processo de contratualização do COAPS, podem, por exemplo, montar um projeto para o PETS? Para trabalhar o COAPS nessa perspectiva, articulado com o PETS? Como é que é isso? Isso. Com certeza, né? O COAPS é o Contrato Organizativo de Ação Pública, Ensino, Saúde. E a ideia é um instrumento, né? A ideia começou com esse instrumento, mas o que a gente está colocando aqui, que mais importante do que esse contrato, esse documento, é o processo de contratualização e de organização do ensino na saúde. Então, o PET pode submeter um projeto para apoiar esse processo lá naqueles cursos que estão envolvidos para poder produzir isso no território. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma imagem objeto, como o César está falando, né, que eu já avancei bastante na minha mudança curricular, eu já fiz vários movimentos, então agora eu entendo, por exemplo, que é uma outra coisa que está no edital, que eu preciso talvez reforçar a formação dos professores, ou integrar isso com a formação dos preceptores, né? E aí, então, eu vou centrar esforços nesse processo de contratualização, de organização do meu espaço de ensino e na saúde, né? Então, eu posso pensar um projeto, como é que isso vai acontecer no meu território? Que cursos eu vou envolver nesse primeiro momento? E aí tem uma questão do território, né? Porque tem a pergunta ali da Universidade Estadual do Norte do Paraná, só um pouquinho, tá? Para ver. O Lucas Araújo, que é enfermeiro e professor lá da Universidade Estadual do Norte do Paraná, pergunta assim, se a universidade lá dele não tem curso de medicina, então, se nesse sentido está vetado de participar dessa edição do PETS. Né? A gente está falando um pouquinho que podia ser mais de uma instituição fazendo, era isso, né, César?
por que pode ter mais de uma instituição fazendo? Então, se você puder responder a pergunta do Lucas e falar um pouco disso. Então, Lucas, é importante, assim, nesse sentido que a Silvia coloca, eu vou só resgatar algumas coisas que a gente tem recebido, né? Assim, instituições que estão ali no mesmo espaço, cada instituição vai propor o seu projeto, mas a gente está vendo que, assim, quando a gente coloca que a instituição ela não vai ter foco na unidade de atenção básica, que ela pode ir para os diversos serviços, os diversos pontos de atenção que a gente tem na rede, vai precisar ter uma certa organização, né? Porque se eu tenho 2, 3 instituições aí no mesmo território, se eu não sento para organizar, daqui a pouco realmente os serviços não vão dar conta de tanto profissional. Então a ideia, né, da gente começar a pensar o COAPS por aí já é interessante, porque assim, as instituições elas vão propor o projeto com a gestão do SUS, certo? A gestão do SUS precisa, de certa forma, se organizar para distribuir esses projetos, porque senão é isso, a gente vai ter muita gente batendo cabeça nas mesmas unidades. Então, seria uma oportunidade desses atores já sentarem e começarem a pensar, poxa, então, para onde é que eu posso ir? Né? Para evitar que eu tenha que ali ficar com um bocado de aluno, ter um bocado de docente, para, às vezes, até mais do que o usuário dentro do serviço. Então, por exemplo, lá no caso do norte do Paraná, é que lá na Universidade do Lucas não tem curso de medicina. Seria uma oportunidade, por exemplo, para ele construir com outra universidade que tem um curso de enfermagem, um curso de nutrição, por exemplo, um trabalho conjunto desses estudantes da universidade dele com outros do curso de medicina em outra universidade? Isso, nesse caso, sim, acho que é uma oportunidade aí, a gente está falando de sentar universidade com universidade, mas também envolvendo a gestão, e essa outra questão que eu estava falando, da gestão também poder organizar um pouco a distribuição desses projetos dentro do território. Então, acho que aí é que vem a ideia da gente ter a gente não quer o COAPS pronto, né? A gente quer que vocês coloquem um pouco esse esboço desse desenho que vocês estão pensando no papel e coloquem, né, isso para a gente. Então, a ideia seria essa mesmo, viu, Lucas? Você se associar a uma outra instituição do seu porque, território. Afinal, o território é um só, né? Isso, do seu território para poder fazer. É uma semente do COAPS. Agora, tem uma coisa, Lucas, que eu acho que é importante a gente dizer. Nesse caso, vocês precisam pensar que o projeto tem que ser daquele jeito que eu falei, transversal, né? Então, acho que aí é um desafio quando são instituições diferentes, porque isso, a longo prazo, vocês vão precisar... vocês não vão sentar juntos só na hora de escrever o projeto, vocês vão precisar entender que esse vai ser um movimento que vai acompanhar vocês durante os 2 anos do projeto. Então, esse ter que sentar junto para escrever o projeto, nesse caso, que é 2 instituições de ensino, tem mais junto também a gestão do SUS, em todos os casos, né? Claro, isso. Então, quer dizer que é muito importante, é isso que você está falando, muito importante que em todos os lugares as pessoas sentem juntos para escrever e construir esse projeto. Sentem junto e fiquem juntos até o final dos 2 anos, porque é isso, né? A gente acha que só o sentar no primeiro momento é um movimento importante, mas é importante que a gente perpetue isso pelos 2 anos e, na verdade, até extrapole os 2 anos, né, Felipe? Porque, assim, a ideia é que esse sentar junto produza movimentos importantes, que eu acho que vocês vão observar isso, e que isso se perpetue, e vocês vão ver que é possível que vocês colham bons frutos aí dessa parceria. E a Vanese, da MSCAN, está perguntando, a MSCAN é lá em Vitória, do Espírito Santo, está perguntando se o professor tutor ele precisa ser da mesma formação acadêmica que o grupo do curso. Então, acho que a gente conversou isso um pouquinho antes, né? O professor ele tem que ser do curso. Então, como eu falei, ele pode ser um professor, ele pode ser um enfermeiro ou um pedagogo que dá aula no curso de medicina. Então, ele pode participar. Ele vai ter que se envolver com as atividades do curso de medicina, né? Que estão sendo propostas para a mudança do currículo, ou atualização desse currículo, se for o caso, né? Porque muitas pessoas já fizeram uma primeira adequação às diretrizes, lá de 2001 até hoje, né? Então, ele não precisa ser da mesma formação do grupo que ele vai... E o preceptor, César?
No caso do preceptor, não tem essa exigência de ser do mesmo campo profissional, porque Porque só o estudante precisa ser, se é um curso de medicina, é estudante de medicina. Isso. Os professores podem ser pedagogo, pode ser enfermeiro, pode ser nutrição, pode ser vários. antropólogo, Sociólogo e o profissional de saúde também. É também. Agora, no caso dos tutores, eles precisam ter essa conexão com o curso que, né, assim, porque, afinal de contas, a gente está propondo uma mudança curricular. Então, ele precisa estar ligado ao curso da área que o grupo está desenvolvendo o trabalho, né? Então, eu estava falando do COAPS aqui, o Áureo dos Santos, que é professor lá da Unisul em Santa Catarina, está perguntando quais são as estratégias que devem ser adotadas com relação ao COAPS, para os estados que ainda não contratualizaram. Então, Áureo, é isso, né? O que a gente estava falando um pouco aqui. A ideia, eu acho que a gente, nesse momento, acho que as pessoas estão ficando muito ansiosas com o que é do COAPS que vocês querem, né? E perguntam várias coisas. Já é o contrato, eu não comecei a contratualizar e não sei o quê. Então, assim, o COAPS é um instrumento importante para a gente qualificar o processo de integração ensino-serviço, né? Ele vai precisar de uma construção que ele não pode atrapalhar etapas. Então, a gente tem lá a diretriz de contratualização, que é a portaria 1127, que eu acho que a gente descreve aqui no edital, vocês podem dar uma olhada depois. Então, é importante que a gente cumpra, de certa forma, esse passo a passo para a gente ter de fato, conseguir qualificar esse processo de integração ensino-serviço. Nesse momento, o que eu acho que a gente precisa olhar é só isso, assim, desse movimento que vocês estão fazendo, de sentar junto, de sentar com a gestão do SUS, de às vezes envolver, né, outra instituição, porque a minha não tem um curso de medicina, como é que eu vou, o que eu estou produzindo aqui de desenho e que eu possa informar quem são os atores que eu envolvi, né? Quais são as unidades que vão participar, como é que meus estudantes vão ser inseridos. Então, assim, é um esboço de um desenho que depois isso pode servir para uma discussão mais intensa que vocês vão desenvolver para instituir o COAPS. Então, acho que seria um exercício inicial e essa descrição de quem são os atores, de que serviço vai estar envolvido, das atividades que vocês vão fazer nessas instituições. A Vânia, que perguntou, a primeira pergunta que a gente respondeu lá atrás, a Vânia pergunta ainda se precisa anexar a ata de aprovação dos colegiados, gestores do curso, aprovando o projeto, Silvio. Não, vocês repararam que só vem no edital, a gente não está exigindo essa documentação. Em relação aos colegiados de curso, que vocês podem, porque assim, a gente pede no edital a demonstração de que esse projeto tem a anuência, né, que eles estão envolvidos nisso. Então, eu acho que vocês podem descrever como é que isso vai se dar, o envolvimento dos colegiados de curso, né? Vocês têm um ator que está participando desse processo que é do colegiado, vocês têm reuniões agendadas, enfim, como é que vocês pretendem envolver esses grupos dentro das instituições para fazer a mudança que vocês pretendem. E aí, se quiserem, naquele documento que a gente pede para ser anexado, que é o termo de compromisso, que a gente pede que ele seja assinado pelo gestor municipal, né, e pelas instituições de ensino, se vocês quiserem que eles também assinem esse documento, é uma forma também de entender que eles estão cientes de que vocês estão mandando um projeto para cá e que eles estão... E a Vânia pergunta se precisa ser o prefeito e o reitor, no caso das universidades, ou se pode ser secretário de saúde e o diretor do campus, por exemplo, certo? Ô, Vânia, então, eu acho assim que a ideia é tentar desburocratizar o máximo possível e botar, na verdade, as pessoas que vão se comprometer com o que vai ser desenvolvido. Então, assim, a gente entende, por exemplo, que o secretário de saúde ele tem essa autonomia de representar o prefeito, né? Eu acho que é um ator até mais importante do que nesse processo, né? Porque ele conhece a rede, ele sabe quem são os atores, ele sabe quem precisa ser envolvido, né? E a mesma coisa com relação ao reitor. Às vezes, né, assim, a gente entende que o coordenador do curso ele pode, sim, ter esse compromisso de fazer com que as coisas aconteçam. O que a gente quer, no fundo mesmo, é que venha esse compromisso, mas que o compromisso não seja só um documento assinado, que ele seja, de fato, um compromisso desses atores. Então, aquela história, né? Mais do que o papel assinado, é a palavra e a mobilização para que essas mudanças possam acontecer. César, tem uma outra questão que a Silvia colocou aqui.
que é a formação de professor e preceptor, é isso? Sim. Que está no edital também, é isso? Uhum. Como é que é essa discussão para o PET? Qual a relação disso com o PET, com a importância que o PET, o projeto do PET, por exemplo, faz e trabalha essa questão da formação do preceptores? Essa é uma questão importante, porque a gente pensa que, em colocando esses estudantes todos na rede, a gente tem de ter os profissionais de saúde querendo recebê-los, né? E aí, muitas vezes, o profissional de saúde fica receoso de estar realizando atividade com o estudante, porque ele fala, eu não tenho preparo para isso, eu não fui. Então, a ideia é que a gente possa ter os preceptores participando dos processos formativos. Então, essa é mais uma discussão que a instituição de ensino e a Secretaria Municipal tem que combinar de como é que a gente vai oferecer. Isso também é um ponto na diretriz do contrato, que é essa contrapartida, de como é que a gente vai organizar a formação dos profissionais de saúde. Eu tenho um grupo aqui de profissionais de saúde que já tem uma formação, que tem condições da gente estar multiplicando isso para os demais profissionais que estão envolvidos no ensino, ensino de saúde, na integração ensino-serviço. Então, a ideia é de tanto vocês participem de ofertas que a gente vai fazer pelo Ministério, quanto que vocês pensem como é que vocês podem multiplicar essa formação que ora já realizam, que já fizeram, enfim. Assim, Felipe, eu acho que assim, o que a Silvia coloca é importante no sentido da gente perceber que, é o que eu falava, assim, a longo prazo, essas relações, elas vão sendo, de receber aluno, vai fazendo com que o trabalhador se interesse, né, em se aperfeiçoar, em volta a se aproximar da universidade. A gente sabe que tem lugares aí que desenvolvem processos onde os trabalhadores eles voltam a fazer mestrado, doutorado, simplesmente porque começam a receber estudantes e aí vão se interessando em aprofundar um pouco mais os estudos. E essa questão da formação de preceptores, né, e de docentes, ela também é uma coisa que importa não só para o PET, mas ela vai além do PET, né? A gente sabe que essa relação com o ensino dentro do SUS, ela é uma coisa que vai para residência, enfim, vai uma série de outros atores que precisam, né, fazer sua formação dentro do SUS. E se a gente está dizendo que cada vez mais cedo esses atores vão chegar no serviço de saúde, a gente acha que também, por outro lado, é importante que a gente consiga dar esse respaldo para os trabalhadores, né, que querem receber alunos e aqueles que podem acabar se interessando por ver o movimento na unidade de trabalho e tal. Então, acho que é interessante a gente olhar por esse caminho também. Então, pessoal, a gente está chegando ao limite do nosso horário. Tem algumas perguntas ainda que estão por ser respondidas, tanto no Facebook quanto no nosso e-mail. O Alcindo, o Fábio, a Cristina, duas Cristinas aqui, a Cristina Almeida e a Cristina de Canguçu, são pessoas que mandaram aqui perguntas para a gente. Só reforçando que todas as perguntas que rodaram aqui no Facebook, a gente vai responder pelo Facebook, a gente vai pegar essas perguntas também e colocar no nosso Resposta a Perguntas Frequentes. Todas as terças-feiras, às 10 horas, estaremos aqui para conversar sobre o edital. Então, teremos outras oportunidades e todas aquelas que estão rodando aqui e não foram respondidas vão ser respondidas também ao longo da semana por nossa equipe. Para terminar, então, a última pergunta da Valéria Soares, ela pergunta se o PET Redes irá continuar, para poder atrelar o projeto às políticas indutoras. Então, César, qual que é a diferença entre PET Redes e PET Graduações e se pode ou se não pode fazer isso que a Valéria pergunta para a gente? Então, Valéria, a ideia é essa mesmo, assim, a gente, como eu disse no início, né, a temática desse edital agora é a mudança da graduação e a qualificação para a integração do ensino-serviço, né? O PET Redes, ele trabalhava com projetos e grupos que, né, desenvolviam atividades com relação a alguma das redes prioritárias. Então, a gente vai continuar? Vai. Quando a gente diz que esse projeto, esse PET, né, ele tem a ideia de levar os alunos para dentro do serviço de saúde, em qualquer um dos níveis de atenção, é claro que ele vai se deparar lá com as prioridades, que são as redes de atenção. Então, o cara que vai lá para a saúde mental, ele vai estar atuando dentro de uma lógica da rede de atenção psicossocial. O cara que vai atuar lá no centro de reabilitação, centro especializado de reabilitação, né, física, ele vai estar dialogando com a rede da pessoa com deficiência.
e o cara vai, enfim, à medida que ele vai para dentro desses serviços, ele vai continuar desenvolvendo essas atividades, mas agora o foco, agora não, mas assim, com o foco, né, na necessidade daquele território, né? Que era o que a gente pedia lá, que os projetos fossem constituídos com relação à necessidade do território, ele vai continuar com esse trabalho. Só que agora a gente está dizendo que a gente quer que cada vez mais estudantes e docentes e preceptores possam participar desse processo. Silvinha, então a gente está encerrando agora, mas aí se você puder falar um pouquinho, um resumo, para quem chegou no finalzinho, quais são os pontos que a gente tratou, né, o que está gravado aí para as pessoas depois acessarem, escutarem, entenderem, e também onde é que as pessoas podem achar mais informações sobre o edital. Então, a gente conversou aqui hoje, né, sobre o foco desse edital do PET Graduações. Ele muda um pouco, ele muda a lógica do que a gente vinha fazendo, então ele não tem mais a ideia de que a gente leve os 12 estudantes do grupo PET para o serviço para realizar determinada atividade. A ideia é que a gente tenha um grupo que vai mobilizar e vai fazer movimento tanto para dentro do serviço quanto para dentro da instituição de ensino, a depender do diagnóstico que cada projeto vai apresentar, para a mudança do currículo e para a qualificação da integração ensino-serviço. A gente não tem dúvida de que todo mundo já tem avançado nesses dois pontos. Então, a ideia agora é olhar para o que o território precisa e aonde que eu preciso avançar mais. Então, é na urgência e emergência que eu ainda não consegui levar o meu estudante? É para a saúde mental? Ou é para a rede da pessoa com deficiência, que ela é recente do meu território e eu não consegui ainda colocar isso como um ponto de... E é por isso, então, que tem essa integração, por exemplo, com o COAPS, que o Alcindo José Mozo estava falando que essa exigência do COAPS ela é muito grande. Pareceu uma exigência muito grande. Só que a gente falou um pouquinho disso também, né, César? Você está falando que mais importante do que assinar o contrato é trabalhar o processo de contratualização para chegar lá. Então, é obrigatório ter um contrato assinado, por exemplo, no ano que vem? Não, de jeito nenhum. Não é isso que a gente está pedindo pelo edital e não é isso que precisa ser feito. Que é, assim, no momento em que você vai fazer o diagnóstico, né, César, de como é que eu estou e aonde que eu quero ir, eu vou também fazer um diagnóstico de como é que vai ser o meu processo do contrato, da organização desse espaço, na verdade, que foi uma coisa que o César frisou bastante na nossa conversa aqui. Eu preciso organizar o meu espaço para receber uma quantidade maior de estudantes, que essa é a minha proposta agora, né? E daqueles cursos que eu estou envolvendo no projeto. Então... E aí a gente falou, então, desses compromissos, falando um pouquinho de dúvidas práticas, né, em relação ao edital, coisas do processo de inscrição. O Fábio pergunta, por exemplo, como será divulgado o resultado. Enfim, tem várias dúvidas que estão correndo aqui, que a gente vai continuar trabalhando em cima dessas dúvidas. Essas dúvidas que foram tiradas, a gente vai responder uma a uma no Facebook. A nossa comunidade de práticas está disponível lá no site atençãobasica.org.br/comunidade. Infelizmente, hoje ela está fora do ar, mas já está retornando, então em breve a gente vai poder voltar a se comunicar por lá. E estamos disponíveis pelo e-mail petsaude@saude.gov.br e também aqui pelo Facebook da Comunidade de Práticas e todas as terças-feiras das 10 às 11 para fazer essa conversa com vocês e poder dialogar sobre as dúvidas práticas e também sobre a característica aí desses editais. Felipe, a gente divulgou na semana passada um post, né? Foi feito, né, Tati, de perguntas frequentes que a gente tem recebido. Então, elas já estão lá mais sistematizadas e também pode ajudar, enquanto a página da comunidade estiver fora, vocês podem acessar pela página do Ministério, saude.gov.br/CGETS. E aí é SGTES, e lá a gente tem o link para o PET Saúde, onde a gente tem essas perguntas que estão aparecendo mais frequentes. E tem informação em vários locais, né? Na página da CGETS, que é possível acessar, se não me engano, saude.gov.br/PET Saúde também, não é isso? O site da Comunidade de Práticas, que tem várias informações em relação ao edital, as perguntas estão chegando por lá e a gente está respondendo prontamente. E aí lá elas ficam registradas, né? Diferente do e-mail, que só vai para alguém, lá elas ficam, vocês podem ver o que já foi respondido. Acho legal também dizer que o vídeo do nosso bate-papo anterior está lá disponível também. Então, quem quiser dar uma olhada, quem está participando só hoje, não participou na semana passada, pode visitar isso, está lá disponível na comunidade. Então, para finalizar, eu queria agradecer aqui a Silvia, ao César, que
trabalharam aqui com a gente respondendo essas questões. E queria chamar a Tatiane para ela rapidinho aqui mostrar o rosto. Dar um tchau para todo mundo. A Tatiana estava aqui no apoio, organizando as perguntas para que a gente pudesse responder e garantindo o sucesso de mais um bate-papo sobre o PET Saúde. Então é isso, gente. Até a próxima semana e muito obrigado pela participação de todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Você